Não, cultura popular, mas Eu vou falar podem sobre música? abordar. Não. Também. Você pode relacionar com a música, mas é mais a obra literária dele, né? Cordel, Olá? cantoria. Tá, Mas tá. se você quiser falar alguma coisa relacionada à Isso, já música, tá certo, tá no ar já, né? comentário, tá bom? Estamos ao vivo. O pessoal já está aí participando. Vamos ver aqui. Certo, beleza. Diga já, viu? Você Tá diga bom. já aí. Já tá no ar, hein? Já está no ar, está Já tá valendo. no ar? Opa! Então, vamos começar, né? É. Então, boa noite a todos. A câmera de Linaldo está ligada? Tá bom, calma. Oi? Tá, né? A câmera de Linaldo está ligada? De Linaldo. De Aderaldo, não? Aderaldo. Meu Deus, é porque eu estava com o Linaldo agora. Desculpa, Aderaldo. Tudo Pronto, ok? Vamos começar. Tudo ok. Pode começar. Vamos Ok, lá. vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos Ah, tu dar. quer falar, Vinícius? Eu queria anunciar para Tá anunciar. bom. Tá né? bom. Fiquei E aí, ansiosa. passar para você que você vai tomar conta, viu? Tá bom. Vai tomar conta. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos no segundo dia de Flibo Virtual. Iniciamos ontem com mini-cursos, com bate-papos e também com palestras, né? No dia de hoje, nós tivemos um dia bastante movimentado também na Flibo Virtual. Nós tivemos mini-curso, bate-papo, palestras, e agora a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre os 70 anos de Braulio Tavares. Desde já, quero agradecer aos nossos convidados que estão participando, que vão participar dessa mesa, e dizer que Braulio Tavares foi homenageado da Flibo, já esteve conosco em outras edições. Enquanto a gente está esquentando aqui para começar, quem estiver nos acompanhando, você pode compartilhar a nossa live, convidar as pessoas para assistirem, porque vai ser um bate-papo, sem sombra de dúvidas, imperdível, né? Então, Braulio Tavares é um dos artistas mais dinâmicos do Brasil atual. Em 2020, o paraibano, que passeia com tanta qualidade pela literatura, música, cinema, teatro, tradução, faz seus 70 anos de vida. Então, para comemorar, a Flibo traz uma mesa dedicada às suas mais diversas facetas no mundo das letras. Para compor essa mesa, eu quero apresentar o amigo poeta Aderaldo Luciano, diretamente do Rio de Janeiro, mas Aderaldo, ele é paraibano, lá de Areia, não é isso, poeta? Também o professor Davi Nóbrega, Jennifer Ferreira, que também é professora, João Matias, escritor e professor, e mediando essa mesa, Bruno Gaudêncio, que é escritor e professor, e que... É isso. Oi? Oi? Tá dando delay, é? Acho que não, né? E Bruno, com quem, assim, eu sempre troco figurinhas, né, Bruno? Sempre estou aperreando o Bruno nos bastidores para ele nos manter atualizados em relação aos principais temas da literatura. Bruno, que é um pesquisador, historiador também, e a quem eu convidei, né, para fazer essa homenagem a Braulio Tavares. E daí surgiu a ideia de termos essa mesa, que agora eu anuncio a todos vocês, com mediação de Bruno Gaudêncio, né? Braulio Tavares, 70 anos, múltiplos olhares. Eu vou sair de cena, vou deixar Bruno e os nossos convidados, e depois eu volto, tá, gente? Uma boa palestra para todos, e, mais uma vez, peço a vocês, comentem, curtam, compartilhem, convidem os amigos para assistir, tá certo? Então é isso, Bruno. Muito obrigada a você e a todos os nossos participantes. Obrigado, Mitz. Então, agradecer o convite, né, de estar mais uma vez no Flibo.
esse evento que é tão importante, um marco na nossa cultura literária aqui, não só na Paraíba, mas no Nordeste, mas no Brasil. Dizer que é uma satisfação por vários motivos. Primeiro, por reunir amigos aqui, o João Matias, Aderaldo, a Jennifer e o Davi. Segundo, por falar de Braulio, né, que eu acho que o que nos liga aqui nessa noite é falar desse grande nome da literatura, aliás, da cultura brasileira, né, homem tão múltiplo, daí o tema, né, Braulio Tavares, 70 anos, múltiplos olhares. O Braulio Tavares nasceu aqui em Campina Grande, né, seus pais têm raízes nordestinas, alagoanas, pernambucanas, né, e ele nasceu no dia 2 de setembro de 1950, portanto, daqui a poucos dias ele comemora os seus 70 anos, né? E não poderia passar despercebido. Eu acredito que nem ele imaginava que a gente ia fazer essa homenagem. Ele não é quem conhece, né? O Aderaldo sabe disso, que ele é um, apesar de ser midiático, vamos dizer assim, ele é muito tímido, né? Ele não gosta de homenagens. Apesar da grandeza que é, como pessoa e como artista, ele não gosta de ser homenageado, ele não gosta de ser referenciado, ele tem uma humildade muito grande, mas eu acho que a Flibo dá essa oportunidade e eu agradeço a MITS por ela. Então, aqui eu vou apresentar muito rapidamente o Braulio, né? Já falei um pouquinho dele. Como eu disse, esse olhar múltiplo que a gente está pensando em realizar hoje é devido às suas atividades intelectuais multifacetadas, né? Ele é escritor, Braulio Tavares, é compositor, é tradutor, é cronista, né? Pesquisador da cultura popular e da ficção científica, é cordelista, roteirista de cinema e de teatro, é poeta, é ensaísta, contista. O homem realmente ele passeia por diversas áreas, né? Dentro do campo cultural e intelectual. E além de ser multifacetado, ele tem uma qualidade excepcional, né? Mantém uma qualidade muito, muito densa, muito sofisticada, e isso a gente vai tratar daqui em diversos aspectos. Eu considero ele um patrimônio da literatura brasileira, nordestina, paraibana, campinense, né? E trabalhando com eixos assim bem diversos, né? Que para muita gente não tem muita relação, para quem é de fora. É um homem que se dedica a estudar, por exemplo, a cultura popular nordestina, mas também a ficção científica, né? Temas tão aparentemente tão diferentes, mas que têm conexões, e ele mostra isso muito bem. Eu acho que a noite de hoje a gente vai poder discutir e trabalhar isso. Mas eu estou com uma mesa aqui de convidados muito especiais, né? O Aderaldo Luciano, que é poeta e professor, doutor em Ciências da Literatura pela Federal do Rio de Janeiro. Nós temos o Davi Nóbrega, que é professor e pesquisador, é mestrando em linguagem e ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, fez uma monografia, pesquisa e é um leitor da obra de Braulio Tavares. A Jennifer Ferreira, que é professora e mestranda também no mestrado em formação de professores da Universidade Estadual da Paraíba, estudou e vem estudando a literatura paraibana, com enfoque principal nas crônicas do Braulio Tavares, e o João Matias de Oliveira, que é escritor e pesquisador, sociólogo, doutor em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, que também incursiona dentro dessas relações entre a sociologia, a literatura, né? Então, eu agradeço a vocês por terem topado essa parada de falar do Braulio Tavares na noite de hoje, e eu vou falar mais ou menos como é que vai ser o método, né? Eu vou dar 10 minutos para vocês falarem um pouquinho, primeiro, a partir de 2 questionamentos, né? Quando vocês conheceram o Braulio Tavares, a obra do Braulio Tavares, e no caso, né, de alguns de vocês que pesquisam, né, como surgiu esse interesse sobre a obra dele, a ponto de se tornar um objeto de pesquisa nas áreas de vocês, né? Então, eu vou passar por ordem. Eu criei uma ordem, eu estava até comentando antes de todo mundo entrar com o MITS, né? Eu criei uma ordem meio... que o Aderaldo falaria primeiro, certo? Depois o Davi, a Jennifer Ferreira e, por último, o João Matias. Mas fiquem à vontade. Eu vou passar, então, a palavra ao Aderaldo Luciano para iniciar esse debate. E depois, sim, já esquecendo, num segundo momento,
eu vou estar questionando alguns pontos que foram colocados aqui, dando a minha colaboração, e também abrindo no chat do Facebook, certo? Para questões. Então, quem está assistindo agora, nós já temos aí um pouco mais de 30 pessoas. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade a partir das apresentações. Então, com a palavra, Aderaldo Luciano. Vou ver se ele está escutando. Olá, boa noite à mesa, né? O Bruno, a Jennifer, o Davi, o Matias. Vocês estão me ouvindo? Sim. Opa! Alô? Estou escutando, Aderaldo. Pode falar. Ah, tá. Tudo bem, eu pensei que vocês estavam todo mundo parado, eu digo, eu estou falando aqui e não está havendo eco. Boa noite, gente, boa noite a Flibo, é um prazer voltar a Boqueirão, mesmo que virtualmente, cidade das águas, cidade linda, onde eu aprendi a amar o Cariri. Boa noite, Bruno, boa noite, Jennifer, Matias, Davi. Isso aqui é uma mesa que vai chutar uma bola aí muito alta, né? Já que Braulio também é um apaixonado por futebol, né? Alguém podia estar falando aqui sobre o Galo de Campina, né? E o que Braulio é torcedor assim, pelo Galo de Campina, ele mata e morre. Quer dizer, nesses tempos de pandemia, né? Tá complicado você matar e morrer, porque tá mais fácil morrer. Mas boa noite a vocês. Foi passado para mim essa possibilidade de falar sobre essa reunião, né, de pensamento de Braulio acerca da poesia do povo, da poesia nordestina, dos interiores do Nordeste, sobretudo. Embora ele tenha um vasto olhar sobre a poesia no mundo inteiro, né? Braulio é uma cabeça, como ele mesmo diz naquele seu folheto, nesse seu folheto aqui, cabeça elétrica e coração acústico, né? Braulio é essa cabeça sempre pensante, sempre fazendo as coisas. Quando eu estava conversando em off com a Mirtz falava que havia lido uma entrevista, uma pequena entrevista que eu dei para a União, falando da Flibo e falando dessa homenagem a Braulio Tavares. Naquela entrevista, eu falava com a União que a Paraíba lembra pouco de Braulio Tavares. Aliás, a Paraíba lembra pouco de seus grandes artistas, de seus escritores, né? Mas Braulio parece, para mim, que é aquele mais esquecido. Eu estava conversando com Braulio ontem à noite, né? Braulio, como vocês sabem, é noturno, né? Ele vive à noite, e nós estávamos conversando ontem, fui fazer uma pesquisa, né, sobre esse lado de ficção científica do Braulio, que daqui a pouco vai ser abordado. E aí eu encontrei um livro, né, está aqui na minha tela do computador, que chama Latin American Science Fiction, Theory and Practice. Né? É um livro que tem um texto de Braulio Tavares traduzido para o inglês e está dentro dessa coletânea. Esse livro está custando, usado, R$ 1.900. Eu disse para Braulio, e ele teve um susto. Eu disse, Braulio, você é o autor paraibano mais caro de todos os tempos. Nem a primeira edição do Eu vale R$ 1.900. E como é que a Paraíba, então, não lembra de você em determinados aspectos? Eu levantava também nessa entrevista que os cursos de letras na Paraíba não debatem a poesia de Braulio Tavares. Outros poetas paraibanos estão presentes. É muito fácil você escutar Sérgio de Castro Pinto, é muito fácil você escutar Saulo Mendonça, Hildeberto, Bruno Gaudêncio, Bartolomeu Pereira, essa turma que faz a poesia na Paraíba, Angélica Lúcio, né, Elisiane. Então é fácil você, Mirtz, é fácil você ouvir esses autores nas salas de letras, né? Mas Braulio Tavares é muito difícil se debruçar sobre a obra dele na sala de aula, inclusive nas universidades. E eu me sinto muito à vontade para dizer isso, porque eu fui um desses alunos de letras nas universidades paraibanas. E também fico feliz em saber que aqui
nessa mesa agora, há pessoas estudando Braulio Tavares, né? Ou seja, eu não estou de todo certo, mas também não estou de todo errado. Então, vou apreciar esse lado de Braulio Tavares, que trata dessa sua relação, desse seu olhar sobre a poesia do Nordeste, sobretudo sobre o cordel, sobre o poema matuto e sobre a cantoria. No livrinho dele, As Baladas de Tropizup, nesse cordel, que ele lançou em 1980, que é praticamente um testamento sobre o fazer poético de Braulio, lá no final, na última página, ele diz uma coisa que ficou muito marcada no tempo em que eu conheci Braulio, né, nos festivais de artes lá em Areia. Ele diz, num curto poema que chama Sina Violeira, ele diz: o que eu quero é viver de desafio, amar de improviso e morrer de repente. Não há maior testemunho de amor pela cultura poética do povo do que esse pequeno poema que Braulio disse muitas vezes e que nós até decoramos. O que eu quero é viver de desafio, amar de improviso e morrer de repente. Que são 3 elementos presentes, fundadores da poética do povo no Nordeste. O improviso, que não é uma arte, né, mas o improviso, o dom de improvisar, é muito mais um dom do artista do que uma arte, porque a arte mesmo é a cantoria. E aqui ele transmite isso muito bem, quando ele diz que quer viver no desafio, que é o embate de quem faz improviso, e morrer de repente, que é esse dom de fazer o repente na hora, não somente, né, numa peleja, numa cantoria. Eu quero mencionar 2 livros de Braulio, porque são importantes para a gente entender essa ligação dele com a poesia do povo. O primeiro livro é esse livro Contando Histórias em Versos. Né? Muita gente conhece, muita gente já leu esse livro, muita gente que trabalha com a poesia do povo no Nordeste, obrigatoriamente tem que passar por esse livro de Braulio Tavares, que é para poder ter uma ideia do que é essa produção poética, do povo no Nordeste. Mas eu quero chamar a atenção não só por isso, porque ele é uma parte teórica fundamental para esses estudos, mas, sobretudo, porque ele tem no seu corpo uma coisa que é muito importante para aquilo tudo que eu disse, né, sobre a poesia do Nordeste. Primeiro, é que todo o aparato, né, de poesia que se faz no Nordeste, a gente aqui chama de poesia, mas é, acima de tudo, poesia. E, para isso, Braulio Tavares começa o seu livro, né, numa introdução, que ele diz exatamente assim, nessa introdução desse livro, no primeiro parágrafo da sua introdução. Ele diz: eu leio e escrevo poesia desde garoto, e sempre me interessei por livros que comentam os aspectos técnicos da poesia. Ora, Braulio Tavares é um leitor de poesia, Braulio Tavares escreve, é também um praticante, é também um poeta, mas também ele é um sujeito teórico, que teoriza sobre o fazer poético. E isso está presente neste livro aqui de 2005, da editora 34, que chama Contando Histórias em Versos. E o primeiro capítulo desse poema, e isso é muito importante para nós, porque nós acabamos de sair do Dia do Folclore, e quando acontece o Dia do Folclore no Nordeste e no Sudeste, né, o que há é uma profusão de aparecimento de capas de cordéis com xilogravura no Dia do Folclore. Nas escolas brasileiras, o Dia do Folclore, muitas das vezes, é comemorado com a presença, com o traço dessa poesia, do que se chama, entre aspas, e depois eu vou explicar por que coloco entre aspas, literatura de cordel. E Braulio Tavares é quem, em 2005, aponta para uma diferenciação dessa abordagem sobre esse produto literário feito no Nordeste, aparecido no Nordeste, aparecido no Recife. Ele inicia o seu livro contando histórias, não falando, né, de um fazer poético folclórico, mas um fazer poético que está
completamente ligado, interligado, dialogando, trocando farpas com o todo poético nacional e universal, porque logo no primeiro parágrafo desse livro, esse parágrafo se chama O que é poesia? Ou seja, ele vai trazer, primeiro, esse elemento teórico para fazer com que o cordel penetre nesse palácio, né, de ouro que se chama literatura brasileira, muitas vezes fechado a toda a produção poética que está aí na pena do povo. E ele diz assim, no primeiro parágrafo desse livro, desse primeiro capítulo, o que é poesia. Ele fala, lembrando, esse livro chama-se Contando Histórias em Versos. Tem um subtítulo, né? Então, o que é poesia? Ele diz, o que diferencia a linguagem poética das outras linguagens? A prosa, por exemplo. O poeta inglês Coleridge dizia, prosa são palavras na melhor ordem possível. Poesia são as melhores palavras possíveis na melhor ordem possível. Há quem considere a poesia uma linguagem mais concentrada do que as outras, em que é possível condensar muitos significados em pequenos trechos, às vezes em pouquíssimas palavras, ou uma linguagem que sugere grande variedade de interpretações. Há poemas que, por mais que sejam relidos, parecem sempre estar dizendo algo um pouco diferente do que acreditávamos ter visto na vez anterior. Ou seja, esse primeiro parágrafo desse livro, Contando Versos, ele trata, sobretudo, da teorização sobre o que é a poesia. E Braulio começa isso, não porque ele seja arrogante, não porque ele queira, né, mostrar conhecimentos, cita Coleridge, vai falando sobre as diversas, os diversos conceitos de poesia, mas porque ele tem um objetivo, que é o objetivo de fazer com que esta poesia do povo, e citemos aqui, sobretudo, o cordel, seja reconhecido, né, nas academias e na sociedade brasileira como parte do todo poético brasileiro, perdendo essa roupa que lhe impuseram de folclore para vestir a roupa da literariedade, a roupa daquilo que nós chamamos de poesia brasileira. E muito mais, a única forma poética legitimamente brasileira, nascida em solo brasileiro. E é Braulio quem inicia esses pensamentos em 2005 com a publicação desse livro pela editora 34, esse livro que chama Contando Histórias em Versos, e tem um subtítulo que diz Poesia e Romanceiro Popular no Brasil. E com isso, Braulio Tavares escreve, né, o seu nome dentro da turma de teóricos da poesia e do cordel brasileiro. Mesmo com esse livro sendo publicado, com todo esse cabedal teórico que ele joga, que é um cabedal também que não se preza a estar vomitando conceitos, mas a pensar dignamente o cordel no Brasil, você vê poucas vezes esse livro sendo citado nas bibliografias das teses e das dissertações que tratam sobre o cordel brasileiro nas universidades. Geralmente não se ouve muito, não se lê muito esse livro aparecendo nas bibliografias. Há muitos livros de estrangeiros, como Paul Zumthor, por exemplo, eu estava olhando hoje aqui a quantidade de gente que estuda o cordel como oralidade, né, indo de encontro ao que nós pensamos, né? Eu alinho aqui com o Braulio, de que o cordel é literatura, e como literatura deve ser tratada como tal, não deve sofrer essas abordagens da oralidade, porque tão pouco folclórica, porque o cordel, né, para Braulio, ele tem autor, tem data, né? Então, se ele tem autor e data e conteúdo poético que forma um sistema literário, no dizer de Antônio Cândido, né, ele deveria ser estudado não com essa cauda folclórica, né? Mas com as mesmas ferramentas que se estuda Pessoa, que se estuda Drummond, que se estuda Borges. E, infelizmente, não é o que nós vemos. E deve-se a Braulio, né, esse primeiro olhar
né, teórico sobre o cordel. E não é só isso. Ele escreve sobre o cordel, mas ele também tem um livro que trata de cantoria, né, que trata da descrição, né, da teorização da cantoria, dessa cantoria nordestina. Por outro lado, na mesma editora 34, o Braulio Tavares inaugura também a publicação de histórias em cordel, né, por editoras do sul do país. Quando ele publica pela editora 34, a Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, utilizando, inclusive, esse ou, né? Esse ou aí é uma característica do cordel no Brasil, né? Você tem um título e tem uma alternativa ao título. E Braulio publica esse A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, pela editora 34. Me parece que é o primeiro cordel publicado por uma editora do Sul, em formato grande, em formato de livro, né? Para que aquela teoria, né, do Braulio Tavares em contando histórias em versos se concretizasse num livro que estivesse ao lado ali de João Cabral de Melo Neto, de Bandeira, de Clarice Lispector, como fazendo parte do todo literário nacional. Então, quando ele publica esse A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, ele emprega nesse livro, né, os elementos teóricos que ele já havia apontado naquele livro que é o Contando Histórias em Versos. E não só isso, porque quando ele diz, na introdução, que lê e escreve desde que... Claro, e a gente vê isso sobretudo aí, pelo codinome com o qual o Braulio, né, começa a viajar nesse meio do cordel, que é esse apelido, esse cognome de Trupizupi, o Raio da Cilibrina. Onde é que se encontra, pela primeira vez na literatura brasileira, o nome Trupizupi, para nomear uma pessoa com Trupizupi, né? Se encontra na Chegada do Lampião do Inferno, né, de José Pacheco, a Chegada do Lampião no Inferno, de José Pacheco, com esse diabo chamado Trupizupi, e aí Braulio assume esse termo Trupizupi para dizer: eu sou esse diabo que já era preconizado por Zé Pacheco na literatura, entre aspas, na literatura de cordel, na Chegada de Lampião no Inferno, que pela primeira vez, esse texto, A Chegada de Lampião no Inferno, pela primeira vez se escreve um texto épico, com as características do épico, na literatura do povo brasileiro, onde o sujeito, né, que é um indivíduo social, Lampião, né, vai narrar as suas histórias, são narradas as suas histórias para depois da morte, para além, né, da morte, no outro lado da vida. Se estivéssemos na França, José Pacheco seria o criador da epopeia no Brasil. Mas não estamos no Brasil, e a poesia de cordel ainda necessita muito ser apreciada e ser levada como poesia brasileira. E devemos a Braulio Tavares esse primeiro olhar teórico e essa concretização da teoria na prática com A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora. E percebendo também que, desde logo cedo, quando ele começa a publicar, eu trouxe aqui apenas 2, né, ele publica na forma de folheto do povo, né, na forma de folheto de cordel, os seus poemas. Nas baladas de Trupizupi, por exemplo, ele começa com a balada do Andarilho Ramon. Não sei se vocês conhecem, né? Quem conhece, estou falando aqui para quem está nos assistindo. Quem conhece a obra de Braulio Tavares, quem conhece esse termo, percebe que nas baladas do Andarilho Ramon existe um pouco de cordel, um cordel universal, né, que conta a história de um sujeito que é visto em vários momentos da história, passeando por vários momentos da história, né, da década de 60, da década de 70, antes de Forrest Gump existir na América. Nós já tínhamos o Andarilho Ramon aqui no Nordeste, né, na pena de Braulio Tavares, sendo testemunha da história em vários lugares da história, contadas aqui na balada do Andarilho Ramon. Então, acho que meus 10 minutos acho até que já se expandiram demais, né? A gente vai falando mais, passo para o próximo, tá, Bruno? Eu esperei que você dissesse, rapaz, tá bom, para um pouquinho. Mas estava tão instigante que eu tive que me segurar.
mas eu vou tentar as próximas. Mas eu vou passar agora para o Davi, que vai falar agora sobre outro aspecto, né, da produção literária do Braulio Tavares, que é da ficção científica. Pode falar, Davi. Boa noite. Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Festa Literária por compor essa mesa, que é muito especial. E já tinha falado antes, em uma conversa mais cedo, né, com a mesa, que eu fui o leitor de ensino médio dentro da Festa Literária, na época que a gente podia fazer presencial nela, dentro de oficinas, aprendendo com os poetas populares e tentando encontrar-me no meio daquelas leituras, e hoje é um prazer retornar como pós-graduando, como mestrando e pesquisador de literatura e ensino, principalmente quando é dentro de uma mesa sobre o autor com que eu estudei na graduação, que é o Braulio Tavares. Eu estudei basicamente a ficção científica dele, centrada no romance A Máquina Voadora, mas expandindo, tentando entendê-la através dos seus contos e da sua teoria. E como o Aderaldo já falou, o Braulio, ele é um excelente leitor crítico daquilo que ele também escreve. Então, para que antes a gente entenda a ficção científica, a obra literária em si, a gente pode se remeter antes o ensaio, né, um ensaio que ele tem, chamado O que é Ficção Científica, que foi publicado naquela coleção Princípios, se não me engano, em 1986, e é lá que Braulio Tavares vai, ainda uma ficção científica brasileira ainda muito nascente, né, vindo ali no que é chamado de segunda onda, vai tentar perceber o que estava acontecendo e, aliás, teorizar um pouco. Por isso que, para mim, o que é ficção científica, esse ensaio, é uma obra de referência para qualquer pesquisador que se interesse por ficção científica. Ele vai tentar estruturar, mais ou menos, o que seria as manifestações da ficção científica antes do século XIX, no começo da modernidade e até o final do século XX. E é ali que Braulio vai fazer várias leituras sobre o cinema, literatura, dentro do aspecto da ficção científica. E bem, em 89, né, o Braulio publica lá em Portugal, dentro do prêmio Caminho de Ficção Científica, que ele ganhou, né, com esse livro, A Espinha Dorsal da Memória. Livro esse que chega aqui, alguns anos depois, pela editora Rocco, né, 96, numa versão dupla, com uma outra antologia de contos chamada Fantasma. E é uma antologia de ficção científica muito interessante. E já para responder aí a pergunta do Bruno, né, como é que eu dentro da obra do Braulio Tavares, eu conheci justamente por esse livro uma aula de literatura paraibana da professora Rosângela, da Federal, que depois veio a ser minha orientadora, pelo professor de gênero, né? E é uma grande leitora da obra do Braulio, que estimula constantemente os alunos a lê-lo, tanto a parte de crônica, quanto a parte de conto, quanto a parte de poesia. E aí eu me coloquei para a disposição para estudar uma coisa que até então não via sendo estudado, que era o romance, A Máquina Voadora. E até então eu não conheço, não sei se chegou outra pessoa a estudá-lo, mas que eu acho uma obra fundamental, não só dentro da ficção científica brasileira, mas o processo de entendimento do que é a formação da literatura paraibana, talvez nordestina, a própria brasileira. E aí, isso a gente tem aqui no livro da Espinha Dorsal da Memória, que eu queria me deter agora nessa noite, muito bem explicado dentro dos pontos. Mas já pela brevidade da fala, eu queria me ater ao ponto que eu conheci a obra de Braulio, que me fez me apaixonar, porque talvez apaixone vocês também que estão ouvindo. Eu conheci a obra de Braulio Tavares através de um conto chamado Mestre de Armas. E olhando a epígrafe do livro, né, aí tem uma epígrafe que Braulio Tavares tira uma citação do Carl Sagan, né, de Cosmos, e o livro começa com essa epígrafe que diz assim: os aborígenes do deserto de Kalahari, em Botsuana, possuem uma explicação para a Via Láctea, que na sua latitude está sempre acima deles. Chamam-na a espinha dorsal da noite, como se o céu fosse um grande animal dentro do qual vivêssemos. A explicação deles torna a Via Láctea tanto útil quanto compreensível. Os Kung
acreditam que a Via Láctea sustenta a noite. Se não fosse por ela, fragmentos da escuridão se despedaçariam aos nossos pés. É uma ideia elegante, diz Carl Sagan. Diria que essa epígrafe é chave de interpretação para cada um dos contos da obra. E assim é para esse conto sobre o qual eu queria falar hoje à noite. O Mestre das Armas é um conto que passa no futuro. É algo meio space opera, para quem conhece da ficção científica, algo estelar, com viagens intergalácticas e tudo mais, em que a humanidade encontrou a capacidade de viajar entre as estrelas e entre os sistemas solares. O que eles fazem é saltar por entre portais e cruzar sistemas solares com apenas uma consequência. Não é possível voltar para a Terra. Então, cada salto ao desconhecido representa também a negação daquela terra natal, que é a Terra. E aí, durante esse processo, alguns colonizam a Terra, alguns humanos, e outros se tornam combatentes. Então a gente tem uma hierarquia que começa entre combatentes e colonizadores. E entre esses combatentes, começa-se a treinar esses homens, essas mulheres, para serem seres feitos para o gesto da luta, o gesto da morte, e a conquista. Que à medida que a humanidade vai se expandindo, eu vou encontrando com outras raças alienígenas, raças que são chamadas de os intrusos, que clamam por um duelo que é travado com essas naves, e aí os combatentes entram nessa parte. O narrador desse conto é um combatente, e ele narra o começo se descobrindo, primeiramente, que tem um rosto, que tem memória. E é exatamente esse é o ponto em que se encontra um homem que vai uma vez coisificado, alienado pelo militarismo, ele começa uma trajetória de percepção de si através dessa busca pelo seu eu alienado por todo o sistema que eles estavam passando, né? E aí a história se passa em Buridan, que é a 18ª estação da humanidade, em que o narrador, que se tornara instrutor, foi promovido, ele treina outros combatentes, que ao chegar a 15 anos também se tornam parte dessa guerra com os intrusos. Em determinado momento do conto, o narrador ele passa a criar afeto com uma combatente, a qual ele instrui. E esse é um ponto muito interessante, porque com isso, ele vai, dentro das engrenagens, que formam a hierarquia daquele espaço, rompendo, causando uma ruptura entre a figura do homem e a figura do combatente, a figura do militante, soldado. E aí, ele vai percebendo, né, através da literatura, que não basta luta, não basta morte, é preciso que haja uns afetos. E aí, sem entregar os spoilers do texto, né, eu queria só citar aqui um trecho que eu acho belíssimo, o que me fez, naquele momento lá que eu estava lendo, ainda no começo do curso de letras, me apaixonar pela obra do Raul Tavares, que é um trecho que diz o seguinte: tomei a mão dela na minha, segurei em silêncio, enquanto os outros observavam tudo meio à distância. Aquele gesto significava que iríamos juntos ao duelo, caso ela sobrevivesse às outras provas. Repetir esses velhos gestos terrestres me emociona. As memórias borbulham. Penso que naquele instante não é só meu. Estou repetindo algo para mantê-lo vivo. Passá-lo adiante. Sou o mero trampolim para que um gesto milenar tome impulso e salte através do tempo. Lá vem ele, passa através de mim, subiu, lá se foi. Eu o vejo vindo do futuro. Vou erguer minha mão e tomar a dela. Me atravessam e sumindo no passado, tomei-lhe a mão, já soltei. Mas esse é o tempo do indivíduo. No tempo da espécie, o gesto vem do passado. As memórias que herdei, as gravações de ouvido que 6 vezes por dia impregnam mais de fundo a minha alma em mim. E através de nós se prolonga e desliza para o futuro. Esse gesto milenar, repetido por mim, aumenta uma chance de varar mais milênios. Por isso, entre nós, vale menos uma vida do que um gesto. Porque ao longo das infindáveis linhas do tempo,
há um desses gestos que será importante. Há uma dessas palavras que um dia será pronunciada na hora certa e mudará a sorte dos terrestres, mudará o rumo dessas guerras, sem ódio com os intrusos. Não sabemos que gestos e palavras serão esses, mas passamos adiante tudo que temos. A vida emerge pronta das memórias e cumpre-se. Esse é o momento em que o narrador toma consciência de que ele tem um espírito e ele se percebe dentro de uma razão que vai além dele. Enquanto humano, que a vida humana se remete a uma história. E que o mundo caduco, tudo que produz, talvez seja uma má poesia. Porque no mundo sem sentimentos, no império do esquecimento, não existe um poeta como Carlos Drummond de Andrade, não existe um poeta como Braulio Tavares. Se a gente pegar isso, todo esse ponto, uma analogia para a própria literatura, poderíamos dizer que o texto é esse gesto infinito, né, que atravessa a história humana, encerrando guerras e destituindo os regimes que tentam taxar livros ou queimar obras literárias. Vejam que o ponto seria, então, esse gesto que atravessa o tempo. E por isso, exatamente por isso, podemos ler um conto, como esse de Braulio Tavares, 30 anos depois, e ainda percebê-lo como algo nosso, paraibano, como Alderado diz, que reflete a nossa realidade e que a interpreta. E aí, é importante também, eu gostaria de me remeter aqui para concluir, né, esse tempo, há um conceito, as notas do professor Afrânio Coutinho, né? Ele tem esse livro aqui, Notas da Teoria Literária, e ele vai tecer a tese durante o momento que ele fala sobre de que a narrativa seria a espinha dorsal, nas palavras do professor, da ficção. Se complementarmos o professor Afrânio Coutinho junto com a obra de Braulio Tavares, podemos dizer que se existe uma espinha dorsal da ficção, essa talvez seja a memória. Melhor, a ficção seria, sim, a espinha dorsal da memória. É ela que mantém a experiência humana e a experiência humana e o sentimento de forma com que ela não se despedace. E arquiteta, desse modo, as experiências, os textos, como constelação no meio da noite. Assim, as razões por que nascemos, lemos, nos apaixonamos, realizamos festas literárias como esta, e morremos, deixando gestos como esse, parte da odisseia humana, para sempre. E o texto literário é isso. Braulio Tavares, então, através da sua literatura e ficção científica, mostra como podemos entender a literatura. E como, entendendo a literatura, podemos verificá-la como algo que vai além do tempo, da memória e das regiões. Desse modo, na ficção científica, a gente tem a magia como o Aderaldo colocou, da poesia popular, dos contos maravilhosos populares, se juntando junto com o imaginário da ficção científica, das máquinas voadoras, dos robôs, dos alienígenas, que eram tidos até então, até o começo do século XX, como algo estritamente norte-americano, como algo aqui o brasileiro, principalmente o paraibano de Campina Grande, não teria acesso. E aí eu acredito, porque falo aqui do lugar enquanto pesquisador da obra, que a máquina voadora seria o ponto, em última instância, que esse símbolo toma corpo. Porque a gente tem na máquina voadora um romance construído em torno de um espaço chamado Campina Grandes. Campina Grandes é uma terra que fica na Península Ibérica fictícia do século XV, e nessa Península Ibérica do século XV, Braulio Tavares coloca pessoas que vão contando as histórias dos contos populares paraibanos, junto com imaginação, dilemas existenciais que são tecidos na mais alta, na mais profunda ficção científica americana, como, por exemplo, a do Philip K. Dick, que Braulio Tavares é um dos grandes leitores. Para não também dar um spoiler do romance, né, a gente tem a trajetória do Ramiro Gamboa, da máquina voadora, a qual pertence ao seu pai, a qual fez o seu pai, e essa máquina voadora representa
aquele pedaço de imaginação popular ao qual ele foi negado e que ele busca pela própria arte. Fazer arte para os Tavares é justamente isso, encontrar o texto e o exercício da escrita como ponto germina em um outro texto. E aí a gente tem, eu chamei no trabalho de uma dialética da invenção. Leiamos o texto de ficção científica, como o Braulio muito bem deu, e germina dali uma ficção científica paraibana que repensa a realidade de Campina Grande, de Campina Grande, dentro desse imaginário. E para encerrar, de vez, né, eu queria sugerir justamente a leitura com o ânimo desse livro de contos, né, esse conto da memória, e do romance, a Voadora, porque Braulio Tavares testa para usar uma alegoria lá no prólogo da Voadora, do romance, né, ele está com as minhas fitinhas que eu usei para fazer o TCC. Ele tece o romance como um homem que enxerga e percebe que todos ao seu redor estão numa gigantesca bolha de cristal construída com seu idealismo. E Braulio Tavares, através da ficção científica, vai lá e dá uma marretada nessa bolha de cristal e derruba essa bolha para que possamos ver que muito que nós vemos é uma magia idealista e que a ficção está ao nosso favor, olhemos com olhos mais atentos à nossa realidade. A realidade é paraibana, é das feiras literárias, cada vez mais brilhante, espero eu, enquanto possa existir. Bem, eu espero que eu tenha deixado a obra para o Tavares mais confusa, e que tenha estimulado vocês que estão assistindo, né, a ler a obra que possamos interpretar muita coisa para ser interpretada nelas, entender o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Agradecer pela atenção e obrigado para sempre. Obrigado, Davi, pelas palavras em relação a esse aspecto da obra de Braulio Tavares. Eu passo agora a palavra a Jennifer Ferreira, também pesquisadora da obra de Braulio. 10 minutinhos, eu puxando um pouquinho mosquinho. Sim, boa noite. Boa noite a todos, né, primeiramente, e quero agradecer ao convite, né, por estar participando da FLIBO, que eu acompanho desde 2013, né, ainda quando eu fazia a minha graduação em letras, né, mas apenas como ouvinte, né, como espectadora, e hoje tive o prazer, né, de estar aqui compondo a mesa para falar um pouquinho sobre Braulio, né, que é um dos meus objetos de estudo, né, nas minhas pesquisas. E inicialmente eu queria falar, aproveitando que o Aderaldo ele falou, né, sobre essa dificuldade que a gente encontra de ver, né, autores paraibanos sendo estudados, né, não só o Braulio, mas eu estendo aí para todos os outros autores paraibanos, né? E foi algo que me inquietou bastante na graduação, né? Então, eu tive a sorte de ter 2 professores que apresentaram, né, esse universo da literatura paraibana durante o curso de letras, que foi a professora Rosângela, né, que foi a minha orientadora, e o professor José Mário, que acabaram impulsionando aí essa pesquisa em relação à literatura paraibana, e Rosângela, principalmente, né, ao Braulio Tavares. Então, realmente, a gente, infelizmente, né, ainda encontra uma dificuldade muito grande de se estudar, né, a literatura paraibana, e então foi a partir daí que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o Braulio, né, e a Rosângela havia me apresentado as crônicas dele durante a graduação, e eu ainda não havia lido, né, essa parte do Braulio cronista. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei encantada, porque realmente Braulio ele é muito versátil, né, ele passeia com maestria aí por todas as áreas, e nas crônicas isso fica muito claro, né. Eu até brinco que se você quiser conhecer um pouquinho sobre o Braulio, leia as crônicas dele, porque ele fala um pouquinho sobre tudo, inclusive sobre a sua vida, né. Então, a partir daí, destacando essa escrita autobiográfica, né, que eu fui percebendo
ao ler as crônicas dele, resolvi trazer um pouquinho, né, para as minhas pesquisas, o estudo da crônica, né, das crônicas produzidas pelo Braulio, trazendo também essa reflexão sobre a memória dele em relação à cidade de Campina Grande, né? Então, a gente tinha aí uma gama temática muito grande, né, quando eu fui observar as crônicas dele, e como a gente tinha que focar em alguma coisa, eu achei muito interessante essa relação entre o Braulio Tavares e a cidade de Campina Grande, né? Ele tem uma relação muito afetuosa com a cidade, apesar de não residir mais aqui, né? Mas ele sempre lembra com muito carinho, e tem também alguns destaques aí da relação entre o Braulio e a cidade muito interessantes e muito pertinentes para serem discutidos. Então, só fazendo um adendozinho aqui em relação às temáticas que ele costuma abordar, né, ao escrever as suas crônicas, eu disse que ele era muito versátil, realmente ele fala sobre um universo de coisas ao escrever as suas crônicas, mas tem 4 temas, assim, que são mais visíveis, né, quando a gente vai começar a ler as crônicas dele. Inclusive, ele iniciou, né, essa parte de crônicas, de começar a escrever crônicas, né, eram publicadas inicialmente lá no Jornal da Paraíba, né, ele tinha uma coluna diária. Então, em 2016, acho que foi em 2016, quando foi extinto, né, o jornal impresso, ele parou, né, de publicar na sua coluna diária, mas continua publicando no seu blog, né, que é o Mundo Fantasma. Então, eu fiz esse apanhadozinho aí, desde a época que ele publicava no Jornal da Paraíba, continuando, né, com as publicações no seu blog. E 4 temas, assim, se destacaram mais, que foi o cinema, né, a ficção científica, que o Davi já falou, a cultura digital, que também entra aí nesse universo, né, e Campina Grande. Então, esses eram as 4 temáticas, assim, mais escritas, digamos assim, mais abordadas por ele nas suas crônicas. E aí eu escolhi a cidade de Campina Grande para falar um pouquinho no meu TCC, né? E aí eu abordo justamente essa questão das memórias dele de infância e de juventude, que foi o período que ele viveu aqui na cidade de Campina Grande, né? Na década de 50, 60 e 70. E eu trouxe também uma abordagem mais interdisciplinar, né? Puxando um pouquinho ali para a história também, né? Então, há muitos locais da cidade que são falados por ele, né, que marcaram a sua infância, juventude, enfim. E esses locais são vistos a partir do olhar, né, do autor, de uma forma que, quando a gente vai comparar, né, como eles estão atualmente, é muito interessante para a gente ver esse jogo da passagem do tempo, né, e o quanto também as nossas memórias afetivas, elas são importantes, né, na construção desse processo de lembrança, né, de memória e tudo mais. E aí, passando um pouquinho dos muros da academia, né, depois que eu finalizei o TCC, eu pensei justamente nessa problemática em se estudar a literatura paraibana, não só na academia, né, na universidade, mas o quanto a gente também não tem essa proximidade, né, com autores paraibanos no ensino básico, né, ensino fundamental e médio, principalmente. Então, eu resolvi, nas minhas aulas, trazer um pouquinho mais sobre a literatura paraibana, e comecei, né, com o Braulio, já que era o meu objeto de estudo, e com o gênero crônica, né, que é um gênero, assim como o Braulio, muito versátil, né, dá para se falar sobre tudo, e é um gênero também mais curtinho, com a leitura mais fluida, então caiu muito bem na sala de aula, né. Então, os alunos adoraram, principalmente, essa relação temática com a cidade de Campina Grande, né, e eu notei que foi um dos fatores, né, de aproximação entre o texto e o leitor. E eles ficaram muito interessados em ver fotos, né, da Campina Grande antiga, do quanto ela mudou atualmente, fazer todo esse processo memorial, né, de tentar adivinhar se esses lugares que o Braulio fala nas crônicas ainda existem, como é que eles estão hoje. Então, tudo isso aguçou um pouco mais também, né, o interesse dos alunos a lerem, não só literatura paraibana, obviamente, mas a gente começar da nossa terra, né, do nosso local. Então, posteriormente, né, depois dessa boa aceitação dos alunos em relação
as crônicas do Braulio, eu acabei trazendo outros textos, né, de autores paraibanos, e também tive a oportunidade de fazer um trabalho com os alunos do 6º ano, com o cordel, né, e aí eu utilizei o cordel A Pedra do Meio-Dia, o Arthur Isadora, também para trabalhar, aí fugindo um pouquinho das crônicas, né, para trabalhar principalmente a questão do protagonismo da Isadora, né, que é uma princesa meio diferente, né, ela não é aquela princesa que espera, né, que aguarda ser salva, ela é aquela princesa que ela vai junto com o herói, né, e bota a cara a tapa e luta também para conquistar o que ela deseja. Então também foi um momento de muita aceitação, assim, dos alunos, não só pelo gênero cordel, né, que já é um gênero que, pelo menos pelas minhas experiências, é um gênero que agrada bastante, né, os alunos quando a gente trabalha em sala de aula, e aí trazendo também justamente a questão de proximidade em relação a ser um autor local, né, um autor que é da nossa área ali, da nossa localidade, né. Então, só para finalizar a minha fala, eu gostaria de deixar uma dica aí para vocês que não conhecem o Braulio ou que conhecem, mas querem ler um pouquinho mais dele, que é o blog Mundo Fantasma, né, que ele publica periodicamente aí crônicas nesse blog, e, assim, tem uma infinidade de crônicas para você ler, né, para você conhecer um pouquinho mais também sobre a vida do Braulio, né, já que essas crônicas têm aí grandes informações sobre a sua vida também, sobre a sua relação, não só com a cidade de Campina Grande, mas com outros temas aí, o futebol, como já foi dito também, né, ele ama, e entre outros temas. Ok, obrigado, Jennifer, por suas palavras. Eu vou passar agora a palavra também ao colega João Matias de Oliveira. Olá, pessoal, boa noite. A minha conversa, né, digamos assim, a pergunta que foi feita foi sobre como conhecemos o Braulio Tavares e qual a relação que nós temos com a sua obra. Então, curiosamente, eu conheci o Braulio Tavares na primeira Flibble. Se eu não me engano, foi em 2013, a primeira Flibble. Então, foi nessa oportunidade que eu pude vê-lo, né, pela primeira vez. Foi uma palestra que ele deu sobre ficção científica, mas também sobre alguns gêneros do romance nordestino. Então, a partir daí, a gente passou a ter contato, né, a gente passou a trocar figurinhas, passamos a trocar experiências, né, no campo da literatura e também no campo da pesquisa. O Braulio, como um sujeito multifacetado que é, também tem interesse por ter demais áreas do conhecimento, além da literatura, e a gente teve uma relação particular no cinema. Né? Então, trabalhamos juntos numa produtora de Campina Grande, chamada Vermelho Profundo, o processo de concepção de um roteiro de um longa-metragem que se passa na Campina Grande dos anos 80. Então, foi aí que nós pudemos também nos aproximar um pouco mais, a gente já tinha uma relação próxima, mas a gente se aproximou um pouco mais porque trabalhamos juntos por cerca de 3 meses, um revisando o roteiro do outro, fazendo indicações. Foi a partir daí que a gente teve uma relação assim, no sentido de trocar experiências também, quanto gostos cinematográficos, quanto perspectivas estéticas dentro do universo do cinema, em especial do roteiro. Então, fui convidado para conversar um pouco sobre essa parte do cinema na obra do Braulio, e não deixe de dialogar com outras, digamos assim, outras seções da vida dele, outras seções do interesse dele, como, por exemplo, a ficção científica. Né? Que, por exemplo, no livro citado pelo David Ferreira, que é a ficção científica, que foi editado em 86 pela editora Caminhos, ele fala o seguinte, uma coisa que eu achei curiosa: a noção de estranheza, de crise e reafirmação da própria identidade é o que faz a ficção científica. Então, eu gostaria de marcar, vamos dizer assim, sublinhar esse termo de identidade. Eu escrevi um artigo para o site Literatura BR, titulado Braulio Tavares e a ficção científica, o desejo mítico da autodescoberta enquanto criatura. O que eu fiz nesse artigo? Eu analisei a obra do Braulio e a própria teoria que ele criou na ficção. Ou seja, eu analisei o Braulio como criador e como criatura. Então, dentro desse
aspectos, eu vi que, ora, não há apenas o pesquisador e a cientista, há também o escritor. Então, essa identidade que ele percebe, não apenas nas antologias de organiza, por exemplo, eu cito uma antologia chamada Detetives do Sobrenatural, em 2008, 2014, pela Casa da Palavra. Ele destaca sempre, para cada um dos escritores que ele traz, a maior parte deles do sul dos Estados Unidos, escritores tidos como escritores do sobrenatural, contos de horror, de mistério, ele sempre tem a preocupação de trazer um grande arcabouço histórico e social para explicar onde foi que nasceu aquele escritor, por que determinados contos dialogam com determinadas realidades. Então eu vi, na minha perspectiva, não apenas como autor, mas também como sociólogo, que Braulio está constantemente referenciando tudo aquilo que faz de acordo com os mitos oriundos do local de onde parte o autor. Isso é uma perspectiva que eu percebi, por exemplo, na sua obra como antologia. Né? Então, há essa própria para saber o que na ficção científica, ou realismo mágico, ou natural, há de regionalismo, há de identitário, há de mitos folclóricos, por exemplo, a região do sul dos Estados Unidos. Então, é aí que eu penso, por exemplo, um autor que ele traz, que é o Melville Davis. Eu até faço uma comparação no texto, com um personagem criado pelo Melville Davidson Costa, com o próprio Drauzio Tavares. Como eu falei, eu analiso ele como criador e como criatura, que é o Tio Abner, o Uncle Abner, que é um personagem, digamos assim, frequente na literatura do Melville Davidson Costa. Mas falando mais propriamente sobre o cinema, não deixa de haver na produção cinematográfica do Braulio aspectos que remetem ao realismo fantástico, aspectos que remetem à ficção própria. Então, dois dos filmes que estão roteirizados por ele, que são O Juara e O Besouro, há grandes elementos de ficção científica e de realismo fantástico, e também há elementos dos mitos nacionais. Ou seja, Braulio recorre a esses mitos nacionais, tanto em O Juara como em O Besouro, dois filmes em contextos absolutamente divergentes, para o que eu chamo de redescoberta do próprio viés identitário nacional da ficção científica. Então, por exemplo, no filme especial de Boris, há uma coletânea de contos oral mítica do Nordeste, isso é inegável. Há ali uma miríade de referências a cordéis, a histórias, a folclores. Quem conhece, talvez, o Geraldo, vai facilmente identificar. Entendeu? Então, ele tem toda essa preocupação de afirmar não apenas a ficção científica como gênero, mas também enquanto identidade do local de pertença, de onde foi gestado, identidade trazida também pelo autor digamos assim, que a ficção finaliza, né? Então, assim, pelo autor que traz essa influência. Então, por exemplo, no livro dele, eu percebi que ele faz uma relação que havia de pensamento, de filosofia, de pensamento na época, com a obra do Melville Davidson Costa, com a obra de outros escritores. Né? Então, no cinema não é diferente. Ele se utiliza de mitos nacionais, se utiliza da própria história brasileira, se utiliza desse amplo, assim, essa ampla propensão da imaginação do natural, também nos mitos nacionais, para assim criar o que seria o realismo fantástico genuinamente nacional. Ou antes, recuperar o realismo fantástico e a ficção científica, aquilo que é próprio, enquanto regional, porque não viveu universalidade. Então, nos dois filmes, o Ouro talvez retrata uma realidade mais própria da Bahia, né? O Besouro é um personagem capoeirista mitológico. Braulio se vale largamente de influências oriundas da cultura religiosa, da cultura científica e do realismo fantástico, como antologista, para conseguir criar um personagem dentro do universo brasileiro que recorra a elementos fantásticos e da própria ficção científica. Ou seja, ele brinca com a questão, né? Como ele o faz
como ele o faz também como funcionista, né? Então, por exemplo, quando juntamos esses elementos, então Braulio, como sujeito, vai identificar vários elementos dentro do universo policial, como o romance policial, ele tradutor, esqueci, muitos livros, romance, o Raymond Chandler, ele traduziu 4 romances do Raymond Chandler. Então, dentro desse trabalho, como antologista, ele procura rever essas questões, né? Então, ele tem que encontrar o que há de real e normal no realismo fantástico, mas não perde que nela pode haver também do universal ao passo nacional por excelência, ao passo histórico por excelência, ao passo também social por excelência. Então, a perspectiva do Braulio do cinema, assim, do cinema mais voltado a esse viés mais da ficção científica, tem raízes históricas sociais nacionais pegadas. Tanto nesses filmes, como também na série A Pedra do Rei, né? O trabalho que nós fizemos juntos, não havia espaço considerável para que se explorasse esse viés. Não havia, porque era um filme policial, por exemplo. Mas ainda assim, Braulio ilustrava na sala de roteiro, fazemos na sala de roteiro, e o Braulio sempre dava sua opinião sobre. Também sempre deu a sua versão do que era Campina Grande dos anos 80. Nesses encontros, ele ilustrava histórias quase míticas que pensadas por ele na Campina Grande dos anos 80. A gente percebeu que havia uma certa potencial para o realismo fantástico, digamos, histórico, no próprio ato, no próprio ato de escrever um roteiro. Muito embora não houvesse espaço para que nós desenvolvêssemos esse processo. Né? Então, eu queria fechar a minha fala com tudo isso, destacando esses elementos para que a gente perceba na obra do Braulio como eles dialogam com a história do local. Mesmo como antologista, mesmo como escritor, mesmo como pesquisador e tradutor, né? E também como roteirista, procura legar à ficção científica esse viés rosiano, né, Guimarães Rosa, o regional, que é ao mesmo tempo regional e universal por excelência. Não apenas, por exemplo, detectando que no Davidson Paul havia de regional e universal, como também Ariano Suassuna, que é mais explícita, na obra O ABC de Ariano Suassuna, como também de forma mais implícita, os contos do Explicação da Memória, com a Máquina Voadora, e também nessa obra cinematográfica. Então, por hora, me despeço aí. Muito obrigado. Obrigado, João, pela sua colaboração à mesa. Primeiro eu vou falar com algumas pessoas que estão assistindo aqui, mandar um abraço para o Antônio Castro, companheiro, amigo lá do Rio de Janeiro, Aderaldo também, Visita Matos, que foi falando ontem, né, grande dona do Teatro Paraibano, José Edilson Rodrigues, o professor Aloysio Dantas, que foi professor da vida, da Gênesis, a minha mãe, a Lucinete Pereira, que mandou um abraço para o Aderaldo, Marcos Valdantes, aí de Pinturão, Maria José de Araújo Ferreira, a Edna Maria Dias Gabriel, a Nádia Ferreira, e assim, são vários, né, várias pessoas aqui mandando um alô para vocês nessa mesa. Nós temos apenas 20 minutos para concluir, já que teremos uma outra mesa de apresentação do livro, né, que é muito importante. Vai ter o Jário, o José de Mello, mas eu queria fazer alguns questionamentos que vocês respondessem de maneira secreta para que não haja nenhum atraso, né? A primeira é para o Aderaldo Luciano, certo? Você como pesquisador da cultura popular e também um conhecedor da música. Eu lembro que a última vez que você esteve aqui, a música de Braulio, né? A última vez que você esteve aqui em casa, na minha casa, nós tomamos uma cerveja e para escutar várias canções do Braulio. Desse arsenal, assim, de músicas, como é que você vê essa influência da cultura popular no cancioneiro produzido pelo
Braulio? Eu vou fazer as perguntas para todo mundo, aí eu vou dar o tempo para cada um responder. Deu para escutar, Heraldo? Será que escutou? Estou escutando, está falhando um pouco, mas tá dando para entender. Pode perguntar. Dá para entender. Certo. Escutei Você sim. entendeu? Pronto. A minha pergunta para o Davi a minha pergunta para o Davi é no sentido que você fez uma reflexão sobre o próprio ato literário em si, né? Uma espinha dorsal. O Braulio, como já foi dito aqui, além de ser um grande ficcionista, dentro dessa linha da ficção científica, ele também é um teórico, né? Você citou o livro que é ficção científica, o próprio lateral fez referência a esse verbeiro, né, nesse livro publicado nos Estados Unidos. Então, a gente pode considerar o Braulio, além de ser um grande cientista, também um grande teórico. E, a partir da sua fala, qual seria a espinha dorsal da ficção científica produzida pelo Braulio? Podemos usar uma metáfora. Para a Jennifer, geralmente a crônica de memória ela tem um aspecto meio de nostalgia pelo passado, né? E dentro desse arcabouço, vamos dizer, dessas crônicas sobre Campina Grande, o Braulio, você pode definir o Braulio como um cronista nostálgico em relação ao passado, à sua vida, à infância, certo? E até que ponto essa infância e essa adolescência, né, já que ele morou em Campina Grande até 82, apesar de ter vivido em Minas Gerais, na Bahia, né, até que ponto essa infância projetou ele enquanto um escritor, né, já naquele momento, a partir dessas crônicas. Para o João Matias, e aí é mais no sentido de experiência dele, né? Como você acompanhou o processo, vamos dizer, criativo nesse de roteirista, né? De um trabalho que ainda não está concluído, né? Que é um filme, longa-metragem, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o processo criativo em relação ao Braulio, nesse processo de pesquisa, de construção, de narrativa, até que ponto a literatura, né, está presente nesse processo de ficcionalização através do cinema. Certo? Vou passar agora a palavra ao Heraldo para ele. Eu não sei se ele escutou a minha questão, qualquer coisa eu repito. Então, posso respondendo, Bruno? Tem um pequeno barulho. Vocês estão ouvindo esse barulho ou sou só eu? Estamos. É o retorno de alguém. Talvez seja. Não é aqui. Não sei. Atrapalha muito. Eu comentava, eu pensei até que era só aqui, mas. Agora parou. Aqui tá montado. Isso, agora parou. Parou. Isso. Então, se vocês desligarem o microfone, eu vou entender melhor, porque estava realmente um barulho aqui, eu não estava entendendo bem. Tá? Bruno, a sua pergunta é sobre essa participação de Braulio na música brasileira. Para você ter uma ideia dessa importância e desse todo de Braulio, não só você, mas todo mundo que está aqui nessa sala conversando com a gente, ontem, dia 28 de agosto de 2020, a nossa querida companheira, cantora, a Marcela de Sá, lançou na voz dela, relançou para a música brasileira, para a sociedade, a música do Braulio Tavares e Lenine, O Dia em que Faremos Contato. Ou seja, um álbum de mais de 20 anos, né? Volta agora essa música de Braulio Tavares
E nesta música, pelo próprio título, a gente já percebe todas essas ligações que nós estamos falando aqui. A ligação com o cinema, a ligação com a ficção científica. Dentro da letra, né, você encontra elementos do cordel e da literatura do povo e um pouco desse diálogo com Campina Grande. Ou seja, Braulio Tavares é esse esboço que nós vemos, essa capacidade de síntese, esse poder que ele tem de olhar, de captar o externo, trazer para dentro de si e mastigá-lo poeticamente, literariamente. Então, esse lançamento da Marcela de Sá ontem nos dá essa prova mesmo desse poder de Braulio na música brasileira. E isso a gente fala desde o tempo em que ele lança o Caldeirão dos Mitos. Ora, essa pequena história para vocês entenderem essa coisa da música de Braulio. Em 1900 e qualquer coisa, década de 80, eu ainda com uns 14 anos, estava lá em Areia, apareceu lá em Areia um cabeludo com violão e um cara tocando flauta. E eles foram tomar cana lá no bar de Seu Dedé. E aí, ali naquela... Eu, menino muito curioso, escutei um violão, doido por violão, e escutei Braulio Tavares cantando ali o Caldeirão dos Mitos. Né? E alguém tocou em mim e disse, ei, essa música é dele mesmo. Né? Ou seja, era muito difícil a gente ver um compositor ali. Não deu, rapaz, um mês, Elba Ramalho lançava o disco e com Caldeirão dos Mitos. Aquela música que eu vi na minha frente ali, sendo executada por Braulio Tavares, tomando cana e comendo feijão verde lá no bar de Seu Dedé, estava estourada em todas as rádios pelo Brasil afora. Todo mundo no Brasil cantou aqueles elementos. E ali naquela música também, no Caldeirão dos Mitos, estão presentes todos os elementos que nós estamos falando aqui. Ali está a poética do povo, a ideia do povo, o romance, ali está o cordel, está o fole do oito baixo tocando, as violas também danadas batendo, ficção científica, e tudo está naquela música. Então, é sempre essa coisa. O Braulio é sensacional. Só para ilustrar um pouquinho aqui, ontem também nessa conversa ele chega e diz que ele sabe que eu acompanho essas coisas dele. Então, de noite, assim, de madrugada, ele me chega e diz, você tem meu novo cordel? Eu digo, mas rapaz, não tenho não. Pandemia, ninguém está sabendo de nada. Ele disse, aí me mandou esse novo cordel dele, me mandou o texto, né, o texto aqui no Word, né, me mandou o texto, e esse cordel, produzido pela editora Cordel lá em Mossoró, saiu agora, se chama Os Tesouros de Antônio Silvino. E nesses Tesouros de Antônio Silvino, ele tem estrofes, olha, estrofes assim que eu queria ter feito isso aí. E ele fala de Campina Grande aqui dentro desse folheto, numa pequena estrofe, né, que diz assim, quando o Antônio Silvino foi solto, né, que saiu na rua, o mundo diferente, né, quando Silvino sai solto pelo indulto do presidente, aí aqui no cordel tem, lá fora o mundo era outro, o Brasil, outro Brasil, carros de formato estranho passavam com mais de 1000, roupas, casas, avenidas, coisas que ele nunca viu. Ora, aqui está Campina Grande. Por que está Campina Grande? Embora não esteja explícito aqui que é Campina Grande, nem poderia ser. Porque eu tenho certeza que essa expressão, que os carros passavam com mais de 1000, ele só pode ter ouvido em Campina Grande. Não pode ter ouvido em outro lugar, que era muito comum a gente dizer isso. Aí, quando, mas, rapaz, aquele carro vai ali com mais de 1000. Isso aqui é a presença de Campina Grande na poesia de Braulio e na música de Braulio. Esse folheto novíssimo que Braulio está lançando. Eu só queria pedir permissão para ler uma outra estrofe desse folheto que me chamou muito a atenção, porque a capacidade de síntese e o poder que Braulio tem de sair dos labirintos do cordel, que é uma forma fechada, que você tem que ser muito cuidadoso e muito inteligente para poder entrar. Então, ele diz aqui, tem uma estrofe aqui, que ele fala, nessa estrofe, é uma estrofe numérica, é uma estrofe assim que esse pessoal de numerologia podia estudar, e que a gente mesmo, o Davi aí podia se pegar nessa estrofe aqui. Ele fala do ano que nasceu o Antônio Silvino,
do ano em que ele foi preso, do ano em que ele foi solto e do ano que ele morreu, tudo dentro de uma estrofe, num poder de síntese danada, metrificado, numa cestilha perfeita. Ele diz: 1875 foi o ano em que nasceu. Em 14 ele foi preso e o governo concedeu em 37 a soltura, 44 morreu. Olha que coisa maravilhosa Braulio Tavares fez com essa estrofe aqui, uma estrofe numerológica, sintetizando a vida de um homem, nascimento, né, vida, prisão, soltura e morte, dentro de uma cestilha tão difícil de se fazer com números como é no cordel. Então é essa coisa que Braulio Tavares é, e eu, naquela hora que eu fui buscar minha caneca para tomar água, eu não podia esquecer, porque é uma caneca do Flamengo, time do qual Braulio é torcedor do coração. É isso aí, Bruno. Valeu, Aderaldo. Eu vou passar agora a palavra ao Davi. A gente está correndo contra o tempo aqui, mas vamos lá, para a gente terminar. Daqui a pouco o Mitz aparece aqui do canto. Para responder a pergunta, Bruno, eu fui falar com o Braulio. Eu fui falar com o Braulio quando eu comecei a realizar a pesquisa, que ele foi um lançamento aqui no Museu do Pandeiro, às margens do Açude Velho, e eu perguntei a ele, né, falei para ele que eu estava pesquisando, e pedi um conselho, né, porque eu tinha justamente essa proposta que o João Matias colocou, que era analisar o romance através da teoria literária, através dos ensaios, através do Rasgando Real e tudo mais. E aí ele me disse que quando criança ele costumava jogar xadrez com ele mesmo. Então, ele se colocava numa posição do jogo, fazia sua jogada e depois ia para o outro lado tentar jogar com as brancas contra as pretas, que era ele mesmo, tentando esquecer a estratégia que ele havia formulado há poucos segundos atrás. Então, era o mesmo processo que ele falei, joga no xadrez quando era menor, ele segundo ele fazia quando escrevia ficção científica. Então ele tentava esquecer a teoria literária e ir para o papel do escritor. E aí eu disse a ele, tudo bem, eu vou tentar acreditar nisso, mas o meu trabalho é tentar percebê-lo. Eu não disse criador e criatura, eu disse como médico e como monstro, porque eu acho que isso que o Braulio Tavares é, para usar uma tradução que ele mesmo fez, né, do Roberto Luiz Estevam. E aí, quando a gente olha essa obra do Braulio, eu acho que é exatamente isso que seria talvez uma espinha dorsal. O total entrelaçamento entre o homem médico e o homem monstro, de forma que os dois jamais entram em oposição, mas sim uma dialética constitutiva que faz a sua obra. Para responder a sua pergunta com outra metáfora, Bruno, talvez a espinha dorsal da obra do Braulio seja a máquina voadora, que é, sem dúvidas, o conto popular, que é esta máquina que leva ele a todos os lugares, a qualquer lugar, que leva a nós todos, por momentos em que ouvimos um poeta popular, a viajar para qualquer lugar, para qualquer península, para qualquer época, através dos versos, através das imagens poéticas, como o próprio Aderaldo, lendo agora nesse momento, nos levou com Antônio Silvino. Seria esse espinha dorsal em que o texto se torna a máquina da experiência humana. E eu acredito que essa, sem dúvidas, nesse entrelaçamento entre o popular e o erudito, que é a chave de interpretação e de fruição da obra de Braulio Tavares. Bacana. Passar agora para a Jennifer. Bem, tentar responder aqui rapidinho, né, a sua pergunta se o Braulio, né, se eu considero ele um escritor nostálgico, né, já que ele traz aí tantas memórias, principalmente quando a gente fala do gênero crônica, né, das crônicas que ele escreveu. E o próprio Braulio já falou sobre isso, né, em uma das crônicas que ele escreveu, chamada Campina Grande é meu relógio digital. E ele fala, né, que para ele Campina Grande marca a passagem de um tempo, né? Então, cada vez que ele vai vendo uma bodega sendo substituída, né, o progresso chegando e acabando com
lugares que outrora, né, ele já tinha presenciado ou vivenciado alguma parte da vida dele, né, nesse local, ele vai tendo essa noção, né, de que o tempo realmente ele passa, né, o tempo ele vai passando independente do que a gente espera, né. Então, eu vou ler rapidinho aqui, inclusive, uma passagem dessa crônica que eu marquei no meu TCC, que ele diz o seguinte, né, em relação a essa passagem do tempo e da substituição das coisas, né, quando ele via Campina Grande evoluindo, né, e aí coisas antigas desaparecendo. E ele diz que cada um destes signos é um algarismo de relógio digital, cuja substituição me lembra que o tempo é como o vento, algo em movimento, algo que passa, mas só existe pelo fato de estar passando. Não é nostalgia, amigos, é a aceitação desta brisa que refresca o presente. E minha despedida a tantas coisas que se vão. Então, quando a gente fala em nostalgia, a gente pensa logo nessa vontade de regressar, né, ao passado e tudo mais, e ele não tem essa vontade, né, de regresso, é mais essa aceitação de que o tempo passa, de que ele vivenciou, sim, coisas boas, né, principalmente aqui em Campina Grande, mas que essa passagem é necessária, né. Ok, João Matheus. Ok, gente. Sobre a influência da literatura na abordagem do trabalho, acredito que ela é mais uma influência como leitmotiv, entendeu? Uma influência como leitmotiv, entendeu? No sentido de motivar algumas narrativas a referenciar personagens históricos, personagens mitológicos, mas o próprio cinema ele tem essa influência da literatura muito subrepticiamente. Então, eu diria o seguinte, a influência está no uso de imagem, na criação de imagens, né, na descrição de cenários, né, mais Rubem Fonseca e menos Machado de Assis, como a gente costumava dizer, e, por fim, geralmente a referência era o próprio cinema, tá certo? Eu acho que com isso eu respondo a tua pergunta. Ok, então, devido ao tempo, né, nós fechamos agora às 21 horas, né, a MIT já está aqui do meu lado. Eu queria agradecer ao amigo Aderaldo Luciano, ao amigo João Matias, aos amigos Davi Ferreira e a Jennifer Ferreira por essa noite, parabenizar vocês pelas falas, agradecer também a Mirtz pelo convite, a oportunidade de, nessa noite, nós estarmos falando nesse grande nome da nossa literatura, que espero esteja ouvindo agora, assistindo, ou vai assistir depois, não sei. Espero que ele tenha gostado dessa homenagem, que eu acho que a melhor homenagem é aquela que a gente fala da própria obra, né? E eu acredito que vocês deram, cada um, da sua maneira, uma colaboração. Ficou muita coisa de fora, evidentemente, seria impossível, a gente precisaria de dias, talvez até um seminário inteiro, ou isso ainda faltaria abordagens, porque não é qualquer um na literatura brasileira, da cultura brasileira, que se dedica a tantos temas, né, com tanta qualidade, né? A gente só tratou de alguns pontos, com muitas conexões, a gente percebe que existe uma espinha dorsal, né, nessa máquina voadora, que é a obra dele. Então, eu queria agradecer, certo? Pedir desculpas pelos probleminhas, e principalmente saudá-los por essa noite. Vou passar agora a palavra a Mirtz também, que geralmente faz as despedidas nossas, né? A Aderaldo quer falar também. Quer. Pode falar, Aderaldo. Aderaldo. Bruno, é só uma coisa, porque eu me lembro, você falando aí, rapidinho, Mirtz. Braulio costuma dizer o seguinte: eu não comemoro aniversários, eu comemoro pagamentos. Uhum. A câmera de Aderaldo acho que está dando uma pausa. Posso continuar? Deu uma pausa, mas tudo bem. Foi. Pode. Posso continuar? Bom, como o Bruno encerrou a fala dele falando da questão do tempo, que seria necessário um seminário para falar da obra de Braulio, e aí não teria como nós falarmos realmente de um artista multifacetado como o Braulio em apenas uma hora. Eu acho que deu pelo menos para a gente ter um pouco da noção da grandiosidade dele enquanto escritor, enquanto músico, poeta, roteirista, enfim.
Para quem estuda a obra de Braulio, eu acredito que essa nossa palestra ela foi brilhante, né? Eu estava acompanhando os comentários enquanto vocês estavam expondo as palavras de vocês e as pessoas parabenizando o nível do bate-papo, né? O nível da palestra. E eu só tenho, em nome de todos nós que fazemos a Flibo, eu só tenho a agradecer a vocês a disponibilidade em ter aceitado o nosso convite através de Bruno. Bruno acaba sendo também um curador da Flibo, não é, Bruno? Bruno que há tanto tempo nos acompanha, assim como João, assim como Aderaldo, e todos vocês, porque vocês começaram a falar, cada um deu um depoimento, né, da relação de vocês com a Flibo, e isso nos deixa muito feliz, né? O Davi veio enquanto estudante no ensino médio, a Jennifer veio também enquanto graduanda, não foi, Jennifer? Se eu não me engano. Então, a gente acaba construindo uma relação, já são 10 anos que a gente vem nessa batalha, nessa militância, e ontem mesmo, como nós frisamos na mesa sobre, afinal, para que serve, né, uma festa literária? Serve para tudo isso, para a gente falar de literatura, para a gente reunir os amigos e para a gente reviver, né, nossos encontros e lembrar, pelo menos, das noites da Flibo. Esse ano a gente não tem a praça, esse ano a gente não tem os abraços dos amigos, mas virtualmente nós podemos nos encontrar e aí trocar experiências e também aprender um pouco mais. E com isso eu me despeço agradecendo de todos vocês que nos acompanharam, agradecendo imensamente a Bruno, e aí eu abro um parênteses, porque eu tenho uma admiração muito grande por Bruno Gaudêncio, porque eu acompanhei o crescimento profissional de Bruno, né? Bruno tem umas fotos aqui, eu não vou entregar não, viu, Bruno? No começo, todo mundo magrinho, novinho, né? Isso há 10 anos atrás, aí de vez em quando eu encontro as fotos, eu digo, meu Deus, como o tempo passa rápido. Mas o bom é que ficam os laços de amizade e, se Deus permitir, em 2021 estaremos todos juntos, né, presencialmente, para a gente celebrar mais uma Flibo. Vou encerrar deixando aqui o convite para a gente continuar, né? Nós temos ainda a última mesa da noite, o pessoal já está na sala lá esperando. O bate-papo, livro é coisa de elite, a desconstrução de uma quase política nacional de leitura no Brasil, com os escritores José Inácio Vieira, da Bahia, Jairo César, nosso conterrâneo aqui da Paraíba, e mediação da escritora Lisiane Azevedo, da cidade de Monteiro, também aqui no Cariri paraibano. Então, gente, muito obrigada mais uma vez, compartilhe, essa live ela vai ficar aí disponível, depois a gente disponibiliza no nosso canal no YouTube, e foi um grande prazer. Eu acho que essa Flibo, ela é um acalanto na nossa alma em dias difíceis, né? Em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Então, meu fraterno abraço a todos vocês e nos acompanhem, que amanhã ainda tem programação. Beijos, boa noite e muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Soltaram até uns fogos, ó. Estão vendo? Tchau, tchau. Tchau.